Ninguém sabe o peso que alguém carrega até ouvir a história inteira. E muitas vezes, antes de Deus levantar alguém, Ele permite que essa pessoa passe pelo vale mais profundo. E foi exatamente isso que aconteceu. Tudo começou num daqueles dias em que a vida parece virar de cabeça para baixo. A pessoa acordou achando que seria um dia comum. Mas, de repente, recebeu a notícia que nenhum cristão acredita que um dia vai ouvir. Os sonhos estavam desmoronando todos de uma vez. O emprego que sustentava a casa? Perdido. A pessoa que jurou ficar ao lado para sempre? Foi embora. A saúde, que sempre foi firme, começou a falhar. E para piorar, veio aquela sensação que muitos cristãos conhecem, mas poucos admitem: o silêncio de Deus. E no meio daquela tempestade, a pergunta que mais doía era: Deus, por que comigo? Mas a resposta não vinha. Os dias passaram, e a sensação era de carregar um mundo nas costas. Amigos se afastaram, portas se fecharam, e o sentimento de fracasso tomou conta, até que numa madrugada fria, quando o sono não chegava e as lágrimas já nem caíam mais, veio aquele momento que ninguém esquece, o clamor que nasce não da boca, mas da alma. Senhor, se ainda existe alguma coisa para mim, me mostra, porque eu já não aguento mais. E foi ali, entre a dor e o silêncio, que algo aconteceu. Não foi uma voz audível, não foi um milagre instantâneo, foi aquela paz que só quem já perdeu tudo entende. Uma paz que dizia sem palavras: eu nunca te deixei, só estou te ensinando a depender de mim. Na manhã seguinte, algo diferente começou a acontecer. As coisas não melhoraram do nada, mas o coração mudou. E às vezes Deus começa exatamente por aí. Naquela semana, a pessoa começou a fazer algo novo. Ler a Bíblia como se fosse a última chance e orar como se fosse o último dia. E cada versículo parecia ter sido escrito exatamente para aquele momento. Foi quando Deus começou a mover peças invisíveis que só o céu entende. Um amigo que não falava há anos ligou do nada. Uma oportunidade pequena apareceu. Pequena para os olhos humanos, mas enorme para quem está recomeçando. E assim, pouco a pouco, Deus começou a mostrar que o que Ele tira nunca é maior do que o que Ele entrega depois. Mas ninguém imaginava o que ainda estava por vir. Porque Deus não só restaura, Ele surpreende. Os dias foram passando e, pela primeira vez em muito tempo, aquela pessoa começou a enxergar esperança onde antes só havia escuridão. Era como se Deus estivesse reconstruindo tudo com as próprias mãos. Tijolo por tijolo, lágrima por lágrima. Mas foi num momento inesperado que o maior milagre aconteceu. Era um dia comum, nada especial, nenhuma expectativa. Apenas mais uma tentativa de seguir firme, mesmo com o coração ainda remendado. E então, chegou uma mensagem. A mensagem que mudou tudo. Era uma proposta de trabalho. Exatamente na área em que a pessoa sempre sonhou, mas nunca acreditou ser capaz de alcançar. E detalhe, foi alguém que viu o esforço em silêncio e decidiu abrir uma porta que ninguém mais quis abrir. Ali o choro veio, mas agora era choro de alívio. Foi nesse momento que a pessoa entendeu. Quando Deus fecha uma porta, Ele não está me punindo. Ele está me protegendo. E a transformação não parou aí. A saúde começou a melhorar, a autoestima voltou, a fé cresceu, e pela primeira vez em muito tempo, a pessoa percebeu que Deus não precisava de nada perfeito para agir. Apenas um coração disposto. Hoje, quando olha para trás, entende que, se não tivesse perdido aquele emprego, se aquela pessoa não tivesse ido embora, se aquele período escuro não tivesse acontecido, nada disso teria se transformado em testemunho. Porque Deus faz exatamente assim. Ele permite perdas para preparar ganhos. Ele permite lágrimas para ensinar a ver milagres. Ele permite quedas para mostrar que é Ele quem levanta. E no fim, a pessoa descobriu uma verdade que todo cristão precisa ouvir. Deus não te abandonou. Ele está te preparando. E talvez essa história seja a resposta que você estava esperando hoje. Porque Deus ainda faz, Ele ainda age, Ele ainda abre caminhos onde você só vê paredes. E o que Ele fez na vida dessa pessoa, Ele pode fazer na sua também.